Olá, queridos alunos. Vamos iniciando aqui mais uma aulinha de história, não é isso? Então, vocês vão responder atividades, né, na página 165 e 166. Então, vamos aqui juntos, né, iniciar a leiturinha aí na página 162, tá? Vamos entender um pouco aqui sobre os engenhos de açúcar. Então, bora lá. Acompanhe juntos a leitura. Nos séculos 16 e 17, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro. Então, quando fala de litoral, vai falar das praias brasileiras, tá? Principalmente no Nordeste, onde o açúcar era produzido. Então, como era feita a produção do açúcar, né? A produção do açúcar era uma atividade realizada por quem? Pelos escravos, né? Que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebiam pagamento. Gente, já pensaram trabalhar 14 horas? Hoje em dia existem leis que a gente deve trabalhar 8 horas por dia. Imagine trabalhar 14 horas por dia e ainda por cima não receber nada por isso. Absurdo, né? Então, o local onde eram reunidos todas as instalações para a fabricação do açúcar chamava-se engenho, né? Então, esse era um local, não é? De fabricação de açúcar que se chamava engenho, né? O engenho era uma grande fábrica de açúcar. Então, quando fala engenho, a gente vai lembrar de fábrica, tá? Era composto pela casa grande, capela, senzalas, né? Pelos canaviais e pelo banguê. Então, o banguê é um tipo de um ciclo, né, da cana de açúcar, né? Um processo lá. As terras da propriedade eram quase todas utilizadas para as plantações de cana. Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores da fazenda e para a pastagem dos animais, né? Aí aqui do lado tem uma imagem, né, de um escravo trabalhando aí na cana de açúcar, né? Na fábrica, certo? Vamos seguindo aqui, na página 163. Então, próximo, né, a instalações, ficava a Casa Grande. E o que era essa Casa Grande? Era a residência onde morava, né, quem? O senhor de engenho e de sua família, né? Então, quando falar em Casa Grande, vai falar da residência, tá certo? Era assim chamada porque era composto de vários cômodos, não é? Tinha o quê? Tinha sala, cozinha, né? Casa do banho, né? E vários quartos. O senhor de engenho era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos deviam sempre obedecer a ele, né? Na maioria dos engenhos, a casa grande era ligada a uma capela, pois os colonos mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal. Então, também existia uma capelinha, né? E uma capelinha é tipo uma igrejinha, certo? Para os católicos. Então, na capela eram realizados missas, batizados, casamentos, festas religiosas. Então, quando vocês verem uma igrejinha, né? Se chama capela. Seguindo aqui, os escravos viviam em barrações, né? Desprovidos de janelas e sem divisórias, né? Onde havia apenas uma porta. O local era conhecido como senzala. O espaço ficava de frente para o pelourinho, coluna de pedra ou madeira, onde eram castigados escravos. Durante o dia, os escravos e as escravas seguiam para o trabalho, né? E as crianças pequenas ficavam nas senzalas com as escravas idosas. À noite, os homens dormiam separados das mulheres e crianças, o que dificultava a convivência entre as pessoas da família. E para finalizar aqui na página 164, o trabalho na produção do açúcar envolvia várias fases
Então, como é que eles produziam açúcar? A gente sabe que o açúcar vem de onde? Da cana de açúcar. E a gente pode parar aqui para pensar, não é? E o que mais a gente pode fabricar com a cana de açúcar? A gente pode fabricar rapadura, né? Álcool, o próprio açúcar, não é? Tudo isso a gente faz com a plantação de quê? Da cana de açúcar. Então, seguindo aqui, o trabalho na produção envolvia várias fases. A cana-de-açúcar era plantada e colhida. Depois ela era levada para a moenda, que ficava no banguê, né? Para ser triturada para a obtenção de um caldo. Esse caldo era colocado na geladeira para ser fervido e se transformava em um líquido grosso chamado de melado. O melado era depositado em vasilhas de barro, onde ficava semanas até ser purificado e ficar sólido. Depois de purificado, o açúcar era retirado, né, das vasilhas, amassado até ficar quase moído e posto para secar ao sol. Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira seca, forrados, deixa eu ver aqui, forrados com barro e folhas de bananeira. Então, aí a fábrica, não é? O processo para como é que eu posso dizer? Para formar o açúcar, né? Passava por tudo isso, certo? Então, vamos agora para a explicação das atividades. Então, a explicação vai ser o seguinte, bora lá. Pegar aqui o livrinho de vocês. 165, né? Então, ele diz, escreva SE para as alternativas relacionadas aos senhores de engenho e para as relacionadas aos escravos, né? Então, tudo que for de coisa boa, positiva, vai ser para os senhores de engenho. Tudo que for de ruim, a gente sabe que é para os escravos. Segundo, marque o X nas palavras que representam todos os elementos que podemos encontrar em um engenho, né? Em uma fábrica. Então, aí vocês vão encontrar 1, 2, 3, 4, 5. Só um que não é, tá certo? 3. Desembaralhe a sílaba e descubra o nome da residência do senhor de engenho, né? A gente sabe como é que eu acabei de falar para vocês. 4. Pesquise e escreva produtos que podem ser fabricados a partir da cana-de-açúcar. Eu já falei 3, não é? Então, se vocês quiserem pesquisar mais algum, tudo bem. 166, né? Questão 5. Observe a imagem e escreva o nome de cada instalação de um engenho, né? Então, vocês vão estar colocando aí os nomes, né? Lembrem de todos os nomes. E a questãozinha 6 relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Quando ele pergunta, Casa Grande. A Casa Grande, a gente sabe o quê? Que é o local onde morava o senhor de engenho. Então, você vai relacionar e botar o número 1, tá? E assim com as demais questões, certo? Então, meus amores, fiquem com essa aulinha. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!